Bom, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar organizado pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Meu nome é Ângelo Gurgel, eu sou professor do FGV Agro e do mestrado profissional em agronegócio, e o tema do nosso webinar de hoje é Agricultura de Baixo Carbono, Desenvolvimento Verde, Justiça e Clima. Esse tema foi escolhido uma vez que a gente percebe hoje uma preocupação muito grande, tanto pelo lado de sustentabilidade das nossas ações, o problema climático que impera no mundo, as mudanças climáticas têm avançado, a gente tem avançado, tem visto o tema avançar a largos passos na mídia internacional, na política dos países, e ao mesmo tempo, a gente percebe hoje uma pressão cada vez maior sobre o papel da agropecuária na provisão de alimentos e na capacidade de produzir de forma sustentável, né? Então, conciliar essas duas agendas, essas duas demandas, a de enfrentamento de um problema climático e a necessidade de se alimentar, se garantir a sustentabilidade no volume, na qualidade da produção de alimentos, é a ideia por trás do que a gente chama de agricultura de baixo carbono, né, ou agricultura ABC, aqui entre as pessoas que mais lidam com o tema, né? Esse tema tem sido cada vez mais discutido, não só no Brasil, como no mundo afora, tá certo? E a gente acha que ele é muito relevante de ser discutido aqui dentro da nossa agenda de pesquisa e de debates da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e do Centro de Estudos em Agronegócio, o GV Agro, tá certo? Então, algumas perguntas motivadoras desse nosso diálogo aqui hoje passam pela ideia de como você pensar numa relação justa e equilibrada entre meio ambiente e agricultura, como que esse projeto de agricultura sustentável vem avançando no Brasil e fora do país, como que o governo, a academia, o setor privado e o setor financeiro têm atuado, têm colaborado para essa agenda, e o que é possível identificar de adoção dessas práticas sustentáveis, da agricultura de baixa emissão de carbono, da agricultura resiliente, no nível da ação do produtor rural, no nível do campo em si, tá certo? Para a gente conseguir discutir essas questões e essa temática, nós convidamos hoje 5 pessoas, 5 lideranças de diferentes instituições, com diferentes abordagens, diferentes setores da economia, que lidam com esse tema de agricultura, meio ambiente, sustentabilidade e clima. Mariane Crespolini, que é diretora do Departamento de Produção Sustentável do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Aline Aguiar, do Rabobank International do Brasil, Lilian Furquim, que é a vice-diretora e professora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, o pesquisador e professor Eduardo Assad, pesquisador da Embrapa e professor do mestrado profissional em agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, e o José Carlos Pedreira, que é coordenador da Liga do Araguaia. A dinâmica do nosso webinar vai funcionar da seguinte forma. Uma primeira etapa, eu vou abrir para cada um dos nossos debatedores gastarem alguns minutinhos, até 5 minutos no máximo, expondo para nós as principais ideias, percepções a respeito desse tema, da agricultura de baixo carbono, do desenvolvimento sustentável, da justiça e clima. Em seguida, depois desses 5 minutos de cada um apresentar suas principais ideias, a gente vai abrir para o público trazer perguntas e eu vou direcionar essas perguntas para cada um dos nossos debatedores, tá certo? Então, vamos começar o nosso webinar aqui, vamos começar o que interessa do nosso debate com o professor e pesquisador Eduardo Assad, que foi um dos idealizadores da agricultura de baixa emissão de carbono no Brasil, da política de clima brasileira voltada à agricultura no Brasil, no final da década passada. Então, professor Assad, por favor, exponha para nós em 5 minutinhos aí as suas principais ideias, o que é essa agricultura e como que ela se encaixa nessa nossa agenda de desenvolvimento sustentável pela agricultura e produção de alimentos no mundo. Boa noite a todos. Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. Muito obrigado, FGV. É um prazer estar participando desse debate aqui com tão ilustres e importantes pessoas que militam
na área da agricultura ABC, apoiando, ajudando, empurrando. Isso é muito bom. E boa noite a todos os nossos internautas, né, que estão aí nos ouvindo e provavelmente vão nos passar algumas perguntas. As perguntas difíceis eu passo para você, Ângelo. As fáceis eu respondo. Vamos lá. Mas a ideia da agricultura de baixa emissão de carbono, ela começou em Copenhague, em 2009. Isso eu tenho falado aí diversas vezes, quando o Brasil estava levando metas lá para redução de emissões e a agricultura não fazia parte. E aí, com a questão de um levantamento rápido sobre as ações de sustentabilidade, ou as técnicas de sustentabilidade que existiam na agricultura, nós conseguimos coligir em torno de 5 práticas que são efetivamente sequestradoras de carbono. Então, se nós direcionássemos uma política no sentido de incentivar essas práticas, o Brasil poderia cumprir aquelas metas. Então, era tudo muito novo, tudo muito um terreno meio desconhecido, mas a gente sabia que se atuássemos principalmente na pecuária, que era o centro da crítica com relação às emissões de carbono, nós poderíamos melhorar os pastos, nós poderíamos recuperar os pastos degradados, que estavam chegando aí em torno de 50 milhões de hectares. Um trabalho aí na FGV, nós chegamos a quantificar 58 milhões de hectares de pastos degradados. Era preciso fazer alguma coisa para poder recuperar esses pastos, mas tendo um ganho não só de efetiva intensificação da pecuária, mas também redução das emissões do pasto degradado, trazendo, então, sequestro de carbono, ou remoção de carbono e fixação de carbono no solo. A Embrapa já possuía, junto com os trabalhos com outras instituições, universidades, escolas, já possuía algumas tecnologias bastante conhecidas, como a integração lavoura-pecuária, surgiu nos anos 90, o projeto Barreirão, arroz com pasto, depois vem o sistema Barreirão, depois nós fizemos vários outros sistemas, sistema Santa Brígida, sistema Santa Helena, são 8 ou 9 sistemas, Santa Fé, são 8 ou 9 sistemas que estão aí, que buscam a integração lavoura-pecuária. Depois aparece um outro sistema, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Esse é muito eficiente em termos de sequestro de carbono. Hoje a gente está tentando ir para o lado de integração lavoura-pecuária e árvores. Porque quando a gente fala em floresta, nós estamos falando em eucalipto, pinos, pensa imediatamente nisso. Mas a gente já tem aí o que eles chamam de carbono nativo, são o carbono que é fixado pelas espécies nativas. Então, nós podemos fazer, no caso, cumprindo a legislação, fazer um desmatamento seletivo, mas mantendo as árvores nativas e combinando essas árvores com o pasto. Eu falei bem, onde é permitido fazer desmatamento. Eu jamais falaria em desmatamento ilegal. Então, essas coisas todas foram juntadas, apresentamos isso ao Ministério da Agricultura. O Ministério, então, se sentiu parte presente na discussão climática e, imediatamente, o ministro criou o programa ABC. Não era o plano, era o programa. Mas o plano entrou, então, na Lei de Mudança do Clima do Brasil. Essa lei tem 10 planos setoriais e um dos planos foi o da agricultura ABC, que foi primeiro criado o programa para poder liberar recursos para os agricultores utilizarem e, posteriormente, um ano depois, foi assinado o plano. Então, hoje nós temos o plano e o programa. E a minha amiga Mariane tem a missão aí, esse ano difícil, de fazer a revisão do plano. A gente vai ter que fazer, que está na época de fazer essa revisão e melhorar esse plano. Então, essa é um pouco a história. No início estava muito devagar, hoje nós já atingimos uma velocidade boa, já estamos aí com mais de 11 milhões de hectares que utilizam as tecnologias do ABC. A Mariane vai falar nisso com bastante propriedade, eu acho que ela tem números muito mais atuais na mão, mas no início a gente achava que não ia pegar, né? Estava devagar, mas depois começou-se a se ver que essa coisa é importante e hoje, na discussão de sustentabilidade e mudança climática, é muito difícil voltar atrás. Essa é uma proposta brasileira, tropical, e nós temos condição de mostrar para o mundo como é que se faz uma agricultura sustentável de longo prazo. Muito obrigado, professor Assad, por nos dar essa aula sobre o que é a agricultura ABC, como é que ela surgiu. Eu pediria agora à professora Lília Furquim
que nos traga aí a sua percepção, sua visão sobre essa temática, agricultura ABC, produção de alimentos de forma sustentável, desenvolvimento, justiça e clima. Obrigada, Ângelo. Obrigada a todos aí, meus companheiros de Zoom e companheiras de Zoom aí, que nessa noite é um prazer enorme compartilhar com vocês da área específica do agro, técnica, né? E com o GV Agro, né? Que é uma iniciativa que existe desde 2003, sob o comando do professor Roberto Rodrigues, que eu tenho muito apreço. Então, eu espero poder contribuir um pouquinho nesse debate. O interesse aqui, a minha área de formação e a minha preocupação maior é que é uma discussão a respeito de justiças, injustiças e bem-estar, né? E a cada dia o tema clima e produção de alimentos, para mim, tem surgido como fundamentais nessa discussão, né? Uma das razões pelas quais eu tenho interesse é porque a teoria política pode ajudar bastante a identificar as arenas de debate, né? Às vezes as arenas elas ficam muito separadas e talvez a gente precise esclarecer melhor o problema que é muito complexo, né? Eu conversando com o Ângelo, eu falei, olha, a gente precisa ter uma visão mais integradora entre natureza e ser humano. Eu não consigo ver de maneira separada. Quer dizer, quando eu olho para o bem-estar a partir da minha lente de análise, né, essas coisas não estão separadas, né? Ou seja, a gente dificulta a construção até de soluções, porque é um problema extremamente complexo. A gente quer produzir alimentos de forma sustentável, ou seja, tomando cuidado em preservar o meio ambiente, mas garantir a segurança alimentar, né? E também produzir na quantidade certa e chegar para as pessoas certas, né? Então, uma das coisas que eu tenho discutido internamente, que é uma iniciativa aqui da escola, é integrar com os outros centros de estudos que a gente tem aqui na Fundação. Então, discutir bem-estar e justiça social também é falar junto ao agronegócio e à sustentabilidade. Por quê? Porque para que a gente... ideias como qualidade da água, qualidade do ar, a garantia de alimentar, para que a gente tenha de alimentar todas as pessoas, é de interesse de todos nós, quer dizer, tanto do setor quanto daqueles que estudam todas as injustiças sociais no país. Então, do ponto de vista da minha percepção, a ideia de que a gente conseguir mitigar os efeitos das mudanças climáticas é fundamental para a agricultura, para que ela possa dar conta dessas mudanças de maneira bastante intensa, chuvas no lugar correto, as secas que ocorrem a todo momento, isso é um exercício dos técnicos, dos produtores, da agricultura, mas isso também é importante porque sem alimento a gente não tem segurança alimentar e a gente vai afetar as pessoas que são mais vulneráveis. Então, há vários trabalhos aí que já mostram a importância de iniciativas como o que o professor Assad brilhantemente apresentou para nós, que cuidar do meio ambiente, né, ou seja, produzir de forma sustentável, reduz a pobreza, né, e reduz as injustiças, porque tem um efeito importante nos impactos que essas mudanças climáticas têm nos mais vulneráveis. Então, esse é um problema enorme que precisa ser multidisciplinar. A gente não está em lados opostos nesse momento, quando a gente discute pobreza. Ao contrário, a agricultura, que para mim é uma obra sensacional da evolução humana, de que permitiu que a gente pudesse permanecer num lugar, né, se fixar, produzir, criar conhecimento, saber criar, domesticar animais, permitiu toda a evolução do ser humano, e isso a gente pode ver ao longo da história. Então, portanto, agricultura sustentável e redução de pobreza, para mim, é um grande tema que se abre para a pesquisa, né? E que eu acho que a gente tem condições de ter bastante contribuição de todos vocês aí, não só para o debate, mas também para a pesquisa. Outro tema relevante que eu acho que a gente precisa tentar juntar quando a gente fala de mudança climática, gera até uma tensão, né? Porque é uma série de controvérsias e a gente parece que em lados opostos, você contra ou a favor. Na verdade, você pensar em mitigar as mudanças climáticas olhando
para a pobreza, eu acho que ajuda bastante a gente ter novas contribuições nesse assunto e nessa discussão. Então, do meu ponto de vista, a gente está no mesmo barco, né? A gente está numa mesmo caminho, que é a gente garantir que a gente consiga continuar produzindo para garantir a segurança alimentar, e também, junto, a gente também tem uma preocupação em mitigar a pobreza e a desigualdade social tão sérias no Brasil. Então, eu acho que esse é um grande tema, né? E a gente precisa, eu acho que a gente pode contribuir bastante entre os centros de estudos e demais pessoas que queiram estudar o assunto. Muito obrigado, professora Lília, trazendo essa visão bastante interdisciplinar de matar 2 coelhos com a cajadada só, né? Bom, eu vou passar agora para Mariane Crespolini, que ocupa hoje a diretoria do Departamento de Produção Sustentável do Ministério da Agricultura, para trazer para a gente essa visão na perspectiva do Ministério, na perspectiva do setor público, do que é o ABC nessa agenda de clima, de desenvolvimento, de justiça social e ambiental. Por favor, Mariane. Boa noite, Ângelo. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Eu agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com todo mundo, com grandes nomes que eu admiro muito, referências na pesquisa, na produção, né? Eu separei minha fala em 3 momentos. Eu acho que um pouco é complementando o que o Assad já falou, um pouco do que é a história do Plano ABC. Então, o Plano ABC está completando 10 anos neste ano. Eu venho da área de pesquisa, eu sou pesquisadora, analiso as transformações pelas quais a agricultura tem passado nas últimas décadas, e muito quando a ministra me chamou para vir para o mapa foi por esse contexto, né? E quando a gente fala de Plano ABC, a gente fala do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, mas eu acho que a gente tem que ressaltar que ele é um dos maiores planos do mundo de agricultura sustentável, tá? Então, até pegando um pouco a fala da Lília, ele mitiga, uma grande base científica de trabalho da Embrapa, as universidades, centros de pesquisas, mas ele envolve toda a sustentabilidade no seu tripé, social, econômico e ambiental, tá? Ele completa 10 anos, mas eu acho que a gente tem que ressaltar que são 50 anos de pesquisa que estão envolvidos com ele, né, Assad? Eu imagino assim para os pesquisadores, quando eu mostro uma foto, às vezes em algumas apresentações para quem não é do agro, você vê assim, ó, quase a colheita do milho e a braquiária subindo, você imagina o tanto de raiz que tem fixação de carbono que tem no solo, quanto de suor de pesquisadores, erros e acertos, tentativas e erro que tem no Plano ABC, tá? Em relação à questão que a Lilian falou, econômica, eu acho que cabe a gente ressaltar que de 75 para cá, se a gente deflacionar os preços da cesta básica, hoje o preço da cesta básica é metade do que ele era na década de 70. E aí a gente tem que lembrar de tudo isso que foi o agro, a gente importava feijão, né? E, claro, sempre fazendo esse olhar para o futuro, né, Lilian? Eu acho que depois a gente pode entrar um pouco específico nisso, mas eu acho que o Plano ABC, as tecnologias vão ter um papel muito fundamental também nessa saída do pós-crise econômica que vai vir dessa situação de pandemia, né? Pensando na sustentabilidade, além de toda a mitigação de carbono, o Assad pode falar isso, está muito mais tempo do que eu nisso, as metas variavam entre 130 a 160 milhões de toneladas de carbono equivalente absorvidas, e a gente aí já superou facilmente, né, Assad, os 200 milhões de toneladas de carbono mitigadas. Do ponto de vista social, tem todo esse aumento da produção de alimentos, e tem um ponto que é a sustentabilidade econômica. Eu faço muito essa reflexão, por que o Plano ABC deu certo? Né? E ele deu muito certo porque ele melhora a renda do produtor. Então, por mais que o produtor investe mais na propriedade, e antes de estar no governo, eu trabalhava muito com isso, nessa parte de fazer essas contas para os produtores, olha, você vai investir mais, seu custo total aumenta, mas a sua produtividade faz com que o custo marginal, o custo por quilo de carne, por litro de leite, ele reduza. Então, isso aumenta a renda do produtor, isso diminui preços de alimentos, isso contribui com a economia, por exemplo, com questões de inflação, né? No meu doutorado eu analisei como que depois do ABC mudou a sazonalidade de preços da carne bovina, a gente diminuiu as diferenças de preço entre maio, que é a baixa de preço, com novembro, que é a alta, né? Então, ele contempla muito essa questão da sustentabilidade. Falando um pouco, assim, do presente, a gente pode falar dos resultados, né? Então, no ano passado, o LAPIG fez um estudo para a gente, analisando por imagem de satélite, o LAPIG é o Laboratório de Referenciamento da UFG,
onde eles analisaram como que melhorou a qualidade das pastagens nesses últimos anos, né? Então, 32 milhões de hectares melhoraram o vigor. O LAPIG está aprofundando essa análise para a gente, inclusive, conseguir mensurar quanto que essa melhora de vigor absorveu ou mitigou de carbono. E dentro desses 32, 10 milhões de hectares que eram altamente degradados foram recuperados. E tudo isso tem contribuído para o Brasil despontar como líder nas exportações. Então, se não fossem as tecnologias do Plano ABC, a gente não daria conta, por exemplo, de atender os protocolos que a China, que hoje compra 45% da carne bovina do Brasil, China e Hong Kong, eles exigem animais até 30 meses. Isso precisa de tecnologia, não é uma pecuária extensiva que vai atender. A China, 30 meses, cota Hilton, então, Boi Europa, exige tecnologia dessa produção. E já caminhando para o final da minha fala, Ângela, eu falei mais de passagem, mas a gente poderia falar de integração lavoura-pecuária, né? Os dados da rede LPF já mostram que o Brasil está chegando a 15 milhões de hectares, 2016 é o último levantamento deles, mas eu acho que a gente tem que falar de futuro. E futuro, como a Sade já falou, eu falo que é uma das minhas entregas prioritárias, enquanto eu estou aqui no governo, que é a revisão do plano. O plano completa 10 anos, ele vai ser revisado, é prioridade da ministra Tereza Cristina, nós vamos olhar para os próximos 10 anos. Isso a gente está fazendo esse ano, nós já estamos no momento de construção de como vai ser essa revisão, e ela é participativa. Então, eu aproveito aqui o espaço, cientistas serão chamados para contribuir, muito nos moldes como foram os primeiros 10 anos de como foi construído, né, a SAD. Os grupos gestores estaduais, que têm feito um papel super importante. Eu vejo muito esses próximos 10 anos da gente incorporar novas tecnologias e também da gente olhar para as especificidades regionais. A integração lavoura-pecuária na Caatinga é completamente diferente do que é no Cerrado. Então, a gente tem que olhar para essa diferença que o Brasil é um país continental, tá? O Plano ABC deixa claro que nós não precisamos, para aumentar nossa produção agropecuária, o Brasil não precisa da abertura ilegal de novas áreas. Nós temos hoje, de acordo com o CAPIG, 170 milhões de hectares de pastagem, o Assad trouxe alguns números, mas a gente sabe que são milhões de hectares de pasto que podem ser intensificados. Eu aumento a produção de carne, eu reduzo o fator de emissão, então eu emito menos carbono, metano por quilo de carne ou por litro de leite, né? Eu tenho todos os aspectos dessa agricultura manejada de recarga de água nos aquíferos, enfim. Então, esse é o caminho. O Plano ABC mostra isso claramente, tá? E aí, o último ponto, puxando a Lilian e já fechando a minha fala, é que esses próximos 10 anos a gente tem que trabalhar, e é um desafio medir isso também, né? Mitigação é mais fácil para a gente medir. Adaptação. Então, produtores que adotam as tecnologias do ABC, eu vou dar um exemplo muito específico. Dezembro de 2016 teve um veranico, faltou chuva. Quem não adotava as tecnologias do ABC perdeu aí um bom percentual da produção de soja. Eu conheço um produtor que o vizinho perdeu 20% e ele aguentou, adotando as tecnologias, 20 dias sem chuva, sem perda de produtividade. Tá? Então, é a gente trazer esse viés da adaptação, que tem, como a Lilian já falou, toda essa questão de segurança alimentar. Muito obrigado, Mariane, por trazer todas as informações e toda essa perspectiva bastante motivadora para a gente seguir nessa agenda da agricultura ABC e da agricultura sustentável. Eu vou passar agora para o Pedreira falar um pouquinho para a gente dessa perspectiva do setor privado a respeito da agricultura ABC, da agricultura sustentável, das pressões ambientais que vem sofrendo a agricultura. Diz para a gente um pouquinho, Pedreira, dada a sua experiência na Liga do Araguaia, no fomento junto aos produtores dessas tecnologias, como é que você enxerga toda essa temática da agricultura sustentável, a agricultura com justiça social e ambiental? Boa noite, pessoal. Boa noite, os nossos amigos aqui que participam desse webinar, aqueles que nos assistem. É uma alegria muito grande estar com um grupo que a gente sabe da qualidade e tem acompanhado aí o trabalho de todos vocês. Eu acho que não podemos deixar de registrar, né, Ângelo, de novo os cumprimentos ao GV Agro pela relevância de estar trazendo essa agenda de novo para dentro do GV Agro, no âmbito do Observatório ABC, que você, com muita qualidade, vinha liderando até recentemente, antes de nos deixar, e espero que não se afaste. O fato é que
a liderança do Roberto Rodrigues, desde quando deixou o Ministério da Agricultura, tem, mais uma vez, dado uma enorme contribuição no aprofundamento desses temas, dessas reflexões e desses resultados aí, desses estudos. Eu queria começar, Ângelo, eu tinha até pensado em compartilhar uma tela, mas eu acho que vale a mensagem, que é a mensagem do mensageiro. A gente tem, mais ou menos em 2.500 anos antes de Cristo, Sófocles, quando fez Antígona, criou um personagem na peça Antígona, que era um mensageiro que estava vindo, trazendo uma má notícia. E o rei, sabendo da vinda do mensageiro que estava caminhando em direção ao palácio, trazendo uma má notícia, ele achou melhor mandar matar o mensageiro para resolver o problema da má notícia. E eu não sei se é má ou se é boa, o fato é que esta agenda que a gente está debruçada aqui agora é uma agenda que veio para ficar. Não adianta a gente continuar ou tentar contornar a importância e a relevância e a atualidade dessa agenda. Não adianta nós matarmos o mensageiro, nós temos que acolhê-lo, nós temos que preparar um bom café da manhã, colocá-lo na mesa quando ele chegar bem cansado e começar a trocar um pouco de ideias de como é que nós podemos construir um novo paradigma da agricultura sustentável. E aí, esse tema de aqui e agora assume uma relação e uma proporção e uma importância particular. Eu queria começar a minha intervenção fazendo uma provocação. Imaginem vocês de que só as emissões entéricas dos animais, dos ruminantes no mundo, transformaria o setor dos ruminantes como o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, atrás apenas da China. Então, de um lado, eu tenho um segmento onde a responsabilidade pelas mudanças climáticas, a partir das emissões entéricas dos animais, aquela emissão do arroto, aquela emissão gerada pelos animais, contribui de uma maneira absolutamente relevante para a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Isto é um lado da moeda, isto é um lado da equação. Por outro lado, é preciso a gente se acostumar a tratar o exame dessa questão sob a perspectiva de ativo e de passivo. Nós sempre falamos em emissões, nós sempre falamos da coluna do passivo e nunca tratamos do ativo representado pela remoção de carbono da atmosfera, promovida por um princípio básico que cada um de nós estudou, que é o fenômeno da fotossíntese, que é capaz de retirar carbono da atmosfera e manter isso no solo. O professor Assad me ensinou isso há algum tempo, de que só se eu pegar apenas as pastagens degradadas, estimadas aí no universo de 16 milhões de hectares, e dar a estas pastagens degradadas um uso sustentável, intensificado, a partir de reforma, restauração, integração lavoura-pecuária, integração lavoura, pecuária e floresta, eu vou promover uma remoção de 475 milhões de CO2 equivalente da atmosfera. Eu vou retirar da atmosfera 472 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, veja, essa provocação vem exatamente do sentido da gente, todo o momento e toda vez que formos tratar de emissões da coluna do passivo, no mesmo momento nós trazermos, então, a perspectiva do asset, deste ativo que representa a capacidade da pecuária brasileira em reter carbono no solo,
a partir da melhoria das pastagens, a partir da recuperação de áreas degradadas. Então, eu acho que esse é o mote dessa nossa conversa, e é aí onde eu acho que nós precisávamos definitivamente, ao receber o nosso mensageiro, dizer para ele, olha aqui, nós já vimos olhando essa perspectiva do passivo que você está nos trazendo, preocupado com as nossas emissões, mas nós gostaríamos de compartilhar com você o que representa esse nosso ativo. Nesse sentido, o trabalho nosso coordenando o movimento da Liga do Araguaia, lá no Mato Grosso, tem demonstrado, e o professor Eduardo Assad vem nos acompanhando desde o início, um projeto de 5 anos de monitoramento de 24 fazendas diferentes do Vale do Araguaia, representando 82 mil hectares de pastagens. Nós estamos fazendo um monitoramento destas pastagens, ano a ano, para verificar qual é que é a contribuição que estas pastagens, ao serem intensificadas, ao serem melhoradas, ao serem restauradas e reformadas, qual é a contribuição que elas vêm dando para a mitigação de gases de efeito estufa, na medida como nós acabamos de falar, isso representa retirar, remover da atmosfera carbono e reter no solo esse carbono. E nós, com 4 anos de projeto, já atingimos uma redução de emissões acumuladas de 600 mil toneladas de CO2 equivalente, que é o resultado acumulado ano a ano desse conjunto de pastagens que passaram por um processo de intensificação. Isso foi medido com a metodologia do GHG Protocolo Agrícola, isso foi auditado pela Nature Bank e pela IRM para o Comitê Olímpico Internacional, e estes benefícios ambientais foram oferecidos ao Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas do Rio 2016, para mitigar as emissões ocorridas nos Jogos Olímpicos de 2016. Vocês terem uma ordem de grandeza, esses 600 mil toneladas de CO2 equivalente que nós reduzimos em emissões, representa aproximadamente 1/3 das emissões do conjunto de dias dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, compartilhar com vocês este resultado, compartilhar com vocês este momento que nós estamos completando com a Liga do Araguaia, dentro do projeto Carbono Araguaia, desenvolvido com apoio da DAO, que tornou possível não só a customização da metodologia do GHG Protocolo para a pecuária, a partir de indicadores de fatores de emissão da pecuária tropical, nós, então, estamos aqui chegando neste momento com a possibilidade de compartilhar, lembrando sempre de oferecer ao nosso mensageiro a coluna do passivo todas as vezes em que eu for conversar sobre emissões na pecuária brasileira, a pecuária tropical. Eu acho que assim eu encerro a minha introdução, meu querido Ângelo. Muito obrigado, Pedreira. Acho que essas notícias que você traz para a gente, essas informações são essenciais para a gente saber o que está acontecendo na ponta e o que de fato tem engajado produtores brasileiros no interesse de gerar uma pecuária mais sustentável e uma possibilidade de medir essa coluna do ativo do lado da pecuária. Eu vou passar agora para a Aline, não menos importante, Aline, nessa primeira rodada, você foi deixado de último de propósito, porque você traz para a gente a visão de um setor muito importante, que é o setor financeiro. Então, você, como uma profissional do Rabobank, traz para a gente qual que é a sua visão hoje dentro desse setor, da importância dessa agricultura sustentável, seja agricultura ABC ou práticas mais sustentáveis, essa perspectiva de um mundo que necessita mais de alimentos, mas também necessita de um clima regulado. Obrigada, Ângelo. Primeiro, boa noite para todo mundo. Muito difícil falar depois de tanta gente fera, eu vou furar a fila na próxima. E agradeço o convite da GV, aos colegas que estão aqui conversando com a gente e para o público também.
Eu trabalho na área de risco socioambiental há 6 anos e meio no Rabobank, sou engenheira ambiental, então sou muito defensora da causa ambiental e tudo que está embutido nisso. E para o setor bancário, isso quando eu entrei no banco há quase 7 anos atrás, eu achava o tema mudança climática muito solto. Eu não via uma interligação tão prática, tão grande aos negócios do banco. E para quem não conhece, o Rabobank, ele é a maior instituição financeira do mundo de financiamento do agro, então ele é um banco focado 100% em agronegócio, principalmente no Brasil também. Então eu achava que o tema, ele existia sutilmente, não nos negócios, era uma discussão corporativa, não tão linkada ao nosso dia a dia de financiamento, e se a gente cortar essa cena de 7 anos atrás e hoje, 2020, o Eduardo está aqui, não me deixa mentir, a gente hoje bancos, temos que considerar a variável climática dentro das análises de risco. Então, sim, os bancos, principalmente os de agronegócio, mas qualquer banco que financie qualquer setor, a gente tem que olhar variável climática, é um caminho sem volta, e isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. Então, acho que vocês fazem ideia do tamanho do nosso desafio e da lição de casa que o banco vai ter, que os bancos vão ter que ter a partir desse cenário. O Bacen, em 2014, quando esse assunto ainda era um pouco solto, em 2014, o Banco Central do Brasil veio estabelecer uma resolução 4327, que obrigou todos os bancos que funcionam no Brasil, independente da origem desses bancos, a terem política socioambiental. Não é uma política socioambiental de pregar na parede. Os bancos têm que ter uma política socioambiental onde ele determina procedimentos para fazer a avaliação de risco daqueles setores que o banco financia. Então, isso é uma conversa de quase 7 anos atrás, onde os bancos tiveram que virar e fazer uma lição de casa e ver como é que a gente estava financiando, o que eu estava levando em conta nas minhas análises de risco e também de oportunidades para fazer o financiamento dos clientes. Então, de novo, uma tarefa de casa que tem uma longa data. E aí a gente começou a ver que, sim, mudança climática, certificações, o tema desmatamento, tinha que fazer parte do nosso dia a dia, principalmente puxando o gancho para os bancos de agronegócio. E aí eu queria pegar 2 ganchos, o do Eduardo Assad, quando ele fala sobre desmatamento, para nós isso é um tema muito sério. Como um banco europeu, nós somos muito questionados sobre o assunto desmatamento. Isso não se estende apenas para o bioma Amazônia, mas isso se estende como que vocês aí no Brasil olham a questão de desmatamento, e não estou falando de desmatamento ilegal, porque isso é óbvio que é um critério de exclusão, mas como é que a gente trabalha esse tema? E aí, recentemente, foi declarado pelo Rabobank globalmente que o banco não vai mais financiar o desmatamento legal. E legal é óbvio, mas o legal também. Isso para nós é um marco muito grande que tem total link com a questão de melhor utilizar as terras do Brasil. Aí a mesa está posta, a quantidade de milhões de hectares que a gente pode se tornar um país protagonista na produção de alimentos sem o desmatamento de um palmo de terra sequer, de árvore. Então, nós temos essa chance de ser protagonista, os bancos têm que tomar essa frente, a gente tem sim poder na mão de escolher como e de que forma, quem e aonde a gente vai financiar, e com que tecnologias. Então, não tem como entrar no assunto mudança climática sem falar de tecnologias. Então, isso para o banco é uma diretriz zero. Então, a gente tem que partir desse pressuposto que tecnologias têm que ser discutidas e financiadas cada vez mais. E pegando um pouco do gancho do Pedreira, eu gosto do que ele falou a respeito de oportunidades. Eu acredito que a gente tem uma bela lição de casa como banco, é um trabalho árduo. Acho que eu não vou tirar férias nos próximos 10 anos por conta só de mudança climática, mas assim, a gente também tem que olhar do ponto de vista de oportunidades. Então, quando a gente vai decidir o crédito, alocar nossos recursos, de que forma financiar, e eu não falo só de produtor rural, mas eu falo de corporações, de empresas, porque essas empresas, tradings, indústrias de celulose, frigoríficos e etc., usinas, elas dependem de fazendeiros, de produtores rurais, então a gente quer pegar toda a ponta
a gente quer pegar toda a cadeia de valor, todas as pontas, todos os elos, e a gente tem, sim, um poder muito grande de influenciar a mudança boa desses atuantes. Então, beleza, eu posso engajar um produtor rural a fazer uma ILPF, mas eu também posso engajar um frigorífico a ter metas de descarbonização do negócio, a ter metas de redução de emissão por tonelada de carne exportada. Então, a gente consegue, como banco, a gente consegue estabelecer, e a gente já está fazendo isso na prática, planos de ação com foco em mudança climática. Então, isso a gente tem um belo cenário de oportunidade. Eu gosto muito da fala de oportunidade também. E por que não? A gente já faz isso no banco. Quando o cliente oferece menos risco ambiental, e isso inclui a questão climática também, os juros desse cliente pode ser menor. Então, por que não um cliente com emissão de carbono por tonelada de produto ou de exportação com valor baixo, por que eu não posso oferecer condições diferentes para ele de financiamento quando tem outros produtores ou clientes que ainda oferecem um risco maior, mas que eu ainda vou engajar para vir para um lado melhor de boas práticas? Então, a gente tem muita ferramenta, tem um faqueiro muito grande aí para a gente trabalhar, e eu convido outros bancos a participar desse desafio, porque eu sei que não faremos isso sozinho no papel de Rabobank. A gente vai fazer isso como Febraban, como todos os bancos que financiam o Brasil. E, de novo, o Brasil é, para mim, o ator principal nessa história toda. Obrigada. Aline, muitíssimo obrigado pela sua fala inicial, nesses minutinhos, sobre essa percepção do setor financeiro, o que ele está convidado a fazer, e principalmente o Rabobank com esse desafio enorme de lidar com essas pressões ambientais crescentes. A gente vai passar agora para a nossa segunda rodada, em que eu vou trazer para vocês algumas perguntas que já foram levantadas pelas pessoas que estão assistindo a gente. Já tem aqui um conjunto, um leque. Eu vou resumir algumas aqui, direcionando especificamente primeiro agora para a Mariane. Tá? Mariane, você trouxe alguns números formidáveis para a gente aqui. Tá certo? Uma primeira pergunta que surgiu sobre esses números, se eles já estão publicados em algum lugar, se eles já estão disponíveis em algum lugar, como é que a gente faz para propagandear esses números de forma oficial, usar eles nas nossas pesquisas, usar nas nossas notícias, tá certo? Essa é uma primeira pergunta para você, e no contexto dessa pergunta, seria interessante você falar para a gente também um pouquinho de quais são os problemas e desafios que vocês, como Ministério da Agricultura, encontram na hora de difundir, de ver o ABC se espalhar mais pelo Brasil. São problemas mais associados à percepção do agricultor sobre vantagens e desvantagens, ou são mais problemas associados à sociedade não conhecer ou não dar algum valor para isso, ou é mais problema de recurso humano e financeiro para fazer acontecer a política pública? Conta para a gente um pouquinho dos desafios que vocês veem como mapa para que a agricultura sustentável, em particular a agricultura ABC, se espalhe mais pelo Brasil. Ângelo, os números são oficiais, sim. A fonte deles é a plataforma ABC. O Assad depois pode complementar um pouco mais isso. Então, eles estão oficiais. Já existe uma nota técnica que nós divulgamos no final do ano passado na COP, com esses últimos números. Alguns estão sendo atualizados, a gente está aguardando a plataforma ser restaurada para a gente bater o martelo em alguns outros números, mas eles já estão disponíveis, e aí a gente fica combinado, eu te mando, e aí depois a gente pode ver uma forma de como divulgar esses números, e talvez mesmo pela FGV Agro, acho que tem um trabalho legal que a gente pode fazer disso. E aí essa pergunta para mim, eu acho que ela é muito feliz, porque eu tenho feito essa reflexão. A gente já tem tantos números bons, mas parece que eles não estão chegando, ou outra reflexão que eu faço é que eles estão chegando eu brinco assim, a gente já está pregando para quem é convertido, né? Então, eu vejo assim, boa parte das minhas falas são para quem já é do agro, né? Então, a gente precisa fazer esses números, essas informações chegarem para a sociedade, né? Então, eu acho que o setor hoje vive uma crise de imagem muito grande, e a gente mostrar essa trajetória que já foi construída e que a gente tem uma estratégia futura é muito importante. Bom, problemas e desafios são muitos.
tá? Eu faço muito essa reflexão, né? Quando eu faço as contas, que é a minha área técnica, e eu vejo assim, o quanto que um produtor que adota a tecnologia, o quanto ele tenha mais de rentabilidade, pegando a fala da Aline, o quanto que ele reduz de risco climático, de risco de perda, você olha e você fala assim, gente, por que não adota, tá? Então, eu acho que a gente tem dois pontos que, na minha opinião, são um gargalo, um grande desafio. Primeiro, a própria extensão rural. E aí, eu queria muito que quem não fosse do agro ouvisse isso que eu vou falar, porque, gente, é muito difícil, entendeu? O produtor rural, ele é um cara de muita fé, ele reza para chover quando ele planta, ele reza para parar de chover na hora que ele tem que colher, ele fica nesse risco climático. Então, por exemplo, a Embrapa, gado de corte, eles têm uma patente que é uma régua, né? Super legal, eu visitei lá, achei que foi fantástico, que ajuda o peão a pôr essa régua no pasto, identificar a altura de pastagem de acordo com a espécie, com a variedade da pastagem, o momento dele tirar o gado. Então, assim, extensão rural é fundamental, porque é muito difícil, gente, você acertar na gestão financeira de uma indústria a céu aberto, que são as fazendas, eu acho que esse é um ponto, tá? E o segundo é crédito, tá? Então, como a Aline mesmo falou, essa questão até do programa ABC, o programa ABC, a linha de crédito está vinculada ao plano ABC, mas se a gente fizer a conta dos hectares que foram adotar os sistemas produtivos mais sustentáveis, só a linha de crédito do ABC não foi suficiente, teve investimento do próprio produtor. Então, eu acho que esses são dois desafios que a gente tem que trabalhar, a extensão rural, o crédito. Tá? Então, ele pegar esse crédito. Então, eu conheço muitos produtores que pegaram o crédito, fizeram o manejo de pastagem e aí, de repente, não tinha gado para comer o capim. Entendeu? Então, não é simples. Você falar que é simples você fazer isso, não é muito difícil. Então, são esses dois. E a imagem. Eu acho que a gente precisa, e aí eu deixo essa provocação, eu acho que isso não vai ser só o governo, mas a ministra tem um projeto estratégico dela, que é a comunicação do agro, mas a gente precisa fazer isso chegar. Como o José Pedreira falou, e eu vou roubar uma fala sua, tá, Saad? O boi não cresce no asfalto, né? Então, o boi está crescendo no capim. Como é que a gente vai chegar a fazer isso na população que está consumindo a carne ou o leite? São esses pontos. Muito obrigado, Mariane. Aproveitando que você levantou essa bola, de como é que a gente convence a população, e aproveitando aqui um conjunto de perguntas mais abrangentes, mais estratégicas, eu vou direcionar para a Lilian agora a pergunta, tá certo? A gente tem recebido aqui algumas questões que vão na linha de enxergar esse avanço de uma agenda mais interdisciplinar, em que envolve a sociedade não agro, junto com o setor do agronegócio. Como é que você vê os desafios de fazer o entendimento chegar nas populações que vivem realidades diferentes, seja do agro, seja do não agro, que é hoje a maioria da população num país como o Brasil, né? Quais são os principais gargalos que você vê para que uma agenda de uma agricultura sustentável avance na sociedade, sabendo que esses mundos pensam ou entendem ou recebem informações diferentes, né? Como é que a gente faz para lidar com essa diferença de visões e opiniões para conquistar tanto do lado de quem produz e do lado de quem consome, em prol de uma visão mais harmoniosa entre meio ambiente e produção agropecuária? Bom, as falas dos nossos companheiros aqui hoje vão me ajudar a responder, porque está cada vez mais claro pela literatura e pelo trabalho que vocês estão apresentando aqui, que não há necessariamente um trade-off entre você mitigar, você produzir com alta tecnologia e produtividade e contribuir para a redução de vulnerabilidades, por exemplo, de garantir que a gente tenha segurança hídrica, segurança alimentar, e que no final aponta exatamente o que a Mariane falou, quer dizer, as cidades, né? Então, da mesma maneira que eu não consigo ver nós, seres humanos, separados do meio ambiente, afinal de contas, sem água, sem ar, sem alimentação, a gente não tem condições nenhuma de sobrevivência, a gente tem uma imagem muito separada, quer dizer, tem as cidades e tem o agro, né? E hoje o que está acontecendo é o seguinte: as cidades estão sendo perfeitamente, eu diria, não vou dizer perfeitamente, eu estou exagerando, mas estão sendo abastecidas. Quer dizer, a alimentação está chegando, a produção está chegando, o agronegócio está garantindo, no meio de uma crise brutal,
o abastecimento de alimentos fundamental para nós, né? Não há um medo de desabastecimento. Aliás, foi a primeira grande coisa que o agro fez questão de apresentar, que não estão acontecendo problemas de desabastecimento, né? Acho que se alguém pode complementar de um ponto ou outro, mas isso dá uma segurança para a economia e para o nosso futuro imediato muito grande. A importância do agro é ainda maior nessa pandemia, né? Outro ponto importante, a gente teve uma redução de emissão nas cidades, né? E o agro continuou a produzir, continuou a reter carbono. Nas cidades, a redução aconteceu por conta, obviamente, da economia que para e do isolamento social que foi feito, né? Mas o agro está mostrando, parece que a pandemia, na verdade, está descortinando uma série de coisas, as ineficiências e as nossas profundas desigualdades. E eu acho que a pandemia é a chance do agro também. A pandemia está mostrando o quanto o agronegócio tem contribuindo para manter um equilíbrio fundamental aqui para a nossa economia, porque continua exportando, a maior exportação do último período, segundo o próprio Alexandre Mendonça, de quem a quem eu admiro bastante, foi professor nosso durante muito tempo. O agronegócio, o comprometimento do agro é o comprometimento com a economia como um todo, no curto, no médio e longo prazos. Então, eu vejo, viu, Mariane, que o agronegócio não só tem uma excelente imagem na minha visão, mas como agora é uma chance, inclusive, de mostrar o quanto ele tem contribuído em várias frentes, em várias dimensões, né? Do ponto de vista econômico e social. Então, eu acho que esse é o grande asset que o Brasil tem, é de ter um agronegócio altamente produtivo, com alta produtividade, né? A Embrapa é a nossa ilha de excelência, é um orgulho que a gente tem, e, obviamente, uma preocupação fundamental com o cuidado do meio ambiente, porque eu, pelo menos, que não sou da área, tomo um cuidado com o uso da palavra preservação, me dá uma sensação de que a gente tem que colocar numa redoma. Eu acho que se a gente entende a economia como uso dos recursos naturais, a gente usa e devolve com a mesma qualidade que a gente recebeu, inclusive melhorando. Então, eu acho que esse é o papel do ABC e do trabalho fundamental que tem sido feito nos últimos 10 anos. Então, o desafio nosso, primeira coisa, é alterar um pouco o discurso a respeito da proteção do meio ambiente, da mitigação. A gente tem que mitigar e tem que se adaptar, por razões de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, a gente já mencionou aqui. De longo prazo, que vai ter importância para todos nós, quem mora na cidade e quem mora no campo, né? E isso que precisa ser mais, digamos assim, trabalhado no discurso, no debate público. Por isso a importância dele ser multidisciplinar, porque muitas vezes a gente vê esses assuntos em áreas muito polarizadas, né? O agronegócio é fundamental para as cidades, para todos nós. Então, eu acho que é isso que o agro mostrou nessa pandemia, e eu acho isso absolutamente importante que seja dito e apresentado com clareza. Então, acho que o grande desafio, de novo, é cuidar do meio ambiente, é uma questão moral para todos nós. Não é apenas uma questão de mostrar uma etiqueta de que a gente é verde, que a gente é sustentável, etc. Isso é importante para a sobrevivência no curto, médio e longo prazo dos negócios. E a mudança um pouco do discurso, que é a minha intenção de trazer um olhar da justiça social para dentro da discussão do agronegócio e do meio ambiente, que isso já é feito. A gente só precisa dizer com outras palavras. Então, acho que para mim, eu acho que esse é um grande caminho que a gente pode seguir e mostrar a importância de tudo que foi feito no Brasil na área de agronegócio nas últimas décadas. Muito obrigado, Lília. Acho que foi interessante você trazer a questão de como a pandemia está descortinando algumas coisas que a gente não tinha clareza para ver, né? Eu vou passar agora para o Pedreira. Pedreira, eu tenho uma perguntinha para você, que vem aqui casada com algumas perguntas da audiência, e eu vou pedir para, ao final da sua pergunta, você fazer a pergunta que você gostaria de fazer para a Aline, porque vai ser a próxima para quem eu vou direcionar uma pergunta no topo da sua, tá bom? Então, a pergunta que eu tenho para você, trazendo aqui de acordo com a impressão do pessoal que tem mandado questões para a gente,
é a seguinte, você que atua junto a um grupo de produtores fortemente em tentar trabalhar com eles a adoção da agricultura ABC, e reconhece essas dificuldades de enxergar o que é o passivo e o que é o ativo, principalmente o que é o ativo da agricultura ABC, né? Quando vocês levaram a ideia da agricultura ABC lá para a Liga do Araguaia, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram? Foram relacionados com assistência técnica, ou com logística para chegar os insumos, ou o próprio convencimento dos agricultores das vantagens que poderiam trazer esses tipos de práticas agrícolas, ou o financiamento em si? Conta para a gente um pouquinho quais foram os principais problemas ou desafios que vocês tiveram que enfrentar para conseguir adotar as práticas de baixa emissão de carbono lá na Liga do Araguaia. Excelente pergunta, Ângelo. Eu diria que não problema, você disse bem, mais desafios, que o maior desafio foi o fato de que o movimento Liga do Araguaia, nas palavras do professor Carlos Nobre, é um movimento bottom-up, é um movimento que nasce de baixo, nasce entre produtores e vai em direção ao topo. Isto é raro. Você tem várias intervenções no setor produtivo ocorrendo, que são intervenções emuladas de ONGs, de programas, sempre de fora para dentro. E este movimento nasce de produtores da região do Vale do Araguaia, que, sob a liderança do Grupo Roncador, que percebeu essa agenda desde o primeiro momento, o Grupo Roncador liderou durante 5 anos esse movimento. Estamos, nesse momento, inclusive, passando por uma transição, estamos criando o Instituto Agroambiental Araguaia, que vai suceder o Grupo Roncador na continuação do movimento. E é preciso, então, em primeiro lugar, você ter uma liderança forte que represente um formador de opinião, que represente alguém capaz de mobilizar a comunidade, a base, na direção dessas mudanças. Esse foi o primeiro desafio e, nesse sentido, a presença de um grupo econômico forte junto da Liga foi absolutamente preponderante. O segundo é aquela velha história, né, Ângelo? Quer dizer, o produtor pergunta, bom, eu vou ganhar mais com isso? A minha carne vai valer mais do que um vizinho que não toma nenhum desses cuidados, que não tem nenhuma preocupação com boas práticas, que não está preocupado com indicadores de emissão, que não tem nenhuma certificação. Veja que na Liga do Araguaia nós desenvolvemos, com o apoio do Imaflora, a certificação Garantia Araguaia, que é um certificado de boas práticas daquelas fazendas. Quer dizer, as fazendas passam por um escrutínio anual, comprovando, a partir de indicadores, que efetivamente tem boas práticas. E isso aí é mais uma razão para o produtor perguntar, bom, eu vou fazer tudo isso, isso vai me custar mais caro, produzir dessa maneira é mais caro, eu quero saber se o mercado vai reconhecer isto e vai pagar mais por essa carne. Essa é uma pergunta recorrente e a gente vem trabalhando forte para desenvolver novos canais de comercialização em mercados que reconheçam esses atributos desta carne dita sustentável, que incorpora os atributos de qualidade, sabor, suculência e maciez, também os atributos de sustentabilidade. Quer dizer, este é, sem dúvida, o grande desafio, é como levar junto esse conjunto de produtores ou o setor como um todo. Então, eu diria que esse é o maior desafio. Você me dá a oportunidade de perguntar, Aline. Aline, eu tive, ao longo da minha carreira profissional, uma presença forte junto à cooperativa Olambra, e trabalhei muito com eles, aí nos idos de 1970, 80, nem posso usar, tenho até tomar cuidado ao dar essas datas. E uma das coisas que eu aprendi com os holandeses é respeitar o Rabobank, porque o Rabobank é um banco holandês que nasce das cooperativas, que nasce no setor rural, ele tem o DNA de setor rural.
ele tem um vínculo, ele tem uma percepção em relação ao produtor muito diferenciada do que a gente encontra, em geral, nos agentes financeiros e nos bancos. E que, por esta razão, com essa introdução, eu queria dizer para você o nosso incômodo quando você nos diz que o Rabobank tomou a decisão de não financiar mais o desmatamento, mesmo que seja o desmatamento legal. Veja, Aline, nós passamos, você acompanhou, todos que estão nos assistindo acompanhou, por das políticas públicas mais complicadas nesse país, que foi o Código Florestal. Foram mais de 10 anos de negociação, toda a sociedade envolvida, e esse Código Florestal acabou sendo implantado e representa hoje uma parcela importante de reserva legal, da ordem aí de 167 milhões de hectares intocados de reserva legal dentro das propriedades rurais. Isso aí representa alguma coisa como 2 trilhões de imobilizado, valor de terra imobilizada na forma da reserva legal. E você me diz que o banco tomou a decisão de não financiar o sujeito que tem o direito conquistado e conferido pelo Código Florestal de abrir um pedaço excedente de reserva legal para ele continuar o seu processo produtivo. Veja, só no estado do Mato Grosso, o excedente de reserva legal representa 5.600.000 hectares, segundo dados do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Veja, vocês estão impingindo à classe produtora no agro 2 categorias diferentes de produtor. Aquele que já abriu, e que abriu Deus sabe quando e Deus sabe como, não tinha as limitações que existem hoje, e o sujeito que hoje quer abrir, que a legislação lhe confere essa possibilidade, desde que preserve a reserva legal e preserve a área de preservação permanente, e são excedentes de reserva legal, e você está nos contando a triste notícia que o nosso querido Rabobank não vai financiar esse sujeito para ele tornar essa terra produtiva e produzir grãos, boi, etc. E é por isso que eu queria, então, fazer essa pequena, dar esse cutucão aí em você e, quem sabe, você avisar os holandeses para repensarem nessa política. Muito obrigado, Ali. Imagina. Obrigada pelo comentário. Antes de você responder, sim? Deixa eu adicionar um pouquinho mais de, talvez, açúcar na pergunta, tá certo? Em vez de pimenta, tá ok? Acho que é uma pergunta super válida, importante, ela aflige bastante a classe produtora, mas tentando te ajudar também a pensar, talvez, numa possível resposta. Eu sei que não é a Aline que baixou essa determinação, mas pensar, será que dentro das iniciativas e oportunidades de financiamento verde que tem surgido, os green bonds, toda a pressão sobre o setor financeiro de contribuir de alguma forma para essa agenda, como é que você pode pensar, de repente, esses mecanismos de financiamento que vêm surgindo no mundo, como talvez formas de você compensar ou pagar pelo serviço ambiental associado a essas áreas que, por direito, poderiam ser desmatadas no Brasil, não serão? Exatamente. Essa decisão global, ela não foi pensada pensando em retalhar ou limitar o poder de atuação do agro de um produtor rural, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, essa notícia está muito recente, ela sozinha, isoladamente, ela não diz muito a respeito das estratégias do banco com sustentabilidade. O banco está formulando possibilidades e estratégias de fazer pagamentos por serviços ambientais. Então, o banco, se a gente tiver que escolher o tipo de financiamento e ir para um lado de oportunidades e de valorizar aquele que preserva além do percentual legal, de que faz um pouco a mais do que o é obrigatório, lembrando que o que é obrigatório eu já considero que é extremamente difícil, e eu sei que cumprir o Código Florestal é um tremendo desafio, mas sim,
respeitar e valorizar quem vai além também é um dos pensamentos do banco. Então, a ideia não é excluir aquele cara ou aquele produtor que tem excedente e que poderia eventualmente obter licença ambiental. O que a gente vê dentro de casa ao longo desses anos é que obter uma, por experiência do setor e da área ambiental, obter uma licença ambiental para desmatamento é algo extremamente difícil, trabalhoso, tem validade. Então, não é um negócio tão simples para o produtor. Então, a gente entende que não é uma coisa tão fácil assim, por mais que o produtor tenha o excedente e ele possa eventualmente requerer um direito de desmatar. Mas a ideia do banco é jamais excluir esse produtor que tem excedente. E a ideia é, a gente não quer financiar o ato de desmatamento, mas a gente quer financiar tecnologias, a gente quer financiar aumento de produtividade numa área que pode ser que não esteja tão produtiva, e outras iniciativas como ILPF, outras oportunidades, sim, a gente quer financiar. Mas a ideia não é excluir, é engajar. Ela parece excludente, mas ela é engajadora, na verdade, porque estamos pensando em outras soluções para valorizar aqueles que estão fazendo além da legislação. Muito bom, obrigado pela sua resposta, Aline. Só se você puder, assim, meio que complementar um pouquinho, como é que você vê as iniciativas de Green Bond, ou o Green Climate Fund, e essas oportunidades que vêm internacionalmente cada vez mais fortes, com a própria pressão de antidesmatamento? Como é que você vê as oportunidades para que o banco crie os seus produtos, as suas formas Sim. de incentivar esses produtores que já fazem o trabalho de preservar parte do que eles poderiam, por direito, desmatar, né? Tá. O banco, ele faz fora do Brasil muitos green bonds. Aqui no Brasil, a gente tem um fundo que foi criado em 2018 junto com a ONU e outros atuantes, que chama Agri3. Ele, na verdade, ele é global, mas o Brasil foi a primeira regional a desembolsar financiamentos para esse fundo, inclusive num produtor de soja do Mato Grosso, e depois para uma usina de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Então, a gente também atua com grandes clientes corporativos, não só produtor, mas também usina, indústrias de papel e celulose, etc. Então, o Brasil foi o primeiro a inaugurar esse fundo. Esse fundo tem 3 objetivos principais. O primeiro é o Climate Smart Agriculture. Então, esse fundo ele só vai financiar aquilo que for tecnicamente viável. A outra obrigatoriedade do fundo é que ele tem que obrigatoriamente melhorar a qualidade de vida social da população afetada por esse financiamento. Então, se a gente faz um projeto numa usina de cana, isso tem que afetar positivamente os funcionários, as famílias dos funcionários, uma boa parte da população da cidade onde está inserida aquela usina, por exemplo. Ou, se a gente vai financiar uma fazenda, tem que ter uma influência na sociedade de entorno daquela fazenda, de novo, dos funcionários, das famílias do funcionário. E o terceiro não conversão de florestas nativas. Junto com o Climate Smart Agriculture, a questão de preservação ambiental é fundamental. Então, isso é um fundo de $1 bilhão, que o Rabobank já está utilizando aqui no Brasil há um tempo já, e tem vários projetos entrando nesse fundo, e o PSA, que é o Pagamento por Serviços Ambientais, também vai fazer parte desse fundo. Então, qual é o desafio do Rabobank hoje? A gente trabalha com grandes produtores do agro e grandes empresas. O nosso desafio é fazer isso chegar nos produtores rurais. Então, olha, produtor, se você preservar isso e ainda aumentar a sua produtividade com enraizamento, com ILPF, ILP, qualquer outra técnica comprovadamente funcional, o banco sim pretende, de alguma forma, monetarizar esse benefício que o produtor vai gerar para a sociedade. Porque eu entendo que a preservação ambiental de um excedente não é algo que fica dentro da fazenda. É uma preservação totalmente difundida para o meio ambiente, né? A gente depende muito, eu gostei do que você falou sobre o percentual e de milhões de hectares preservados. Então, a gente tem no Brasil 65% do território é mata nativa, dos quais 20% a 22% dessa mata nativa está dentro de propriedades privadas. Então, o papel do produtor em preservar isso é fundamental e não é uma conta que o produtor deveria pagar sozinho. Essa é a minha defesa.
Então, eu acho isso muito importante. E a questão desses fundos e do que o banco já está providenciando de serviços diferenciados com pauta ambiental e social é focada nisso. É uma coisa que eu gostaria de complementar a fala da Lilian, é que a cada 20 anos, é uma pesquisa que o Rabobank fez, a cada 20 anos se dobra o número de pessoas que dependem de um produtor rural para se alimentar. Então, isso, para nós, é fundamental. A gente quer que o produtor rural exista cada vez mais na nossa sociedade. Então, mais ou menos é isso que o banco está estudando para fazer. Mas, como eu falei, a nossa lição de casa ela é gigantesca, infinita. Muito obrigado, Aline. Acho que a sua resposta foi muito boa. Estamos bem afinados nessa necessidade de considerar que as externalidades geradas pelo produtor rural merecem ser, de alguma forma, remuneradas pela sociedade, né? Eu vou terminar essa primeira sessão de perguntas com o professor Eduardo Assad, já que veio aqui uma enxurrada de questões que eu acho que estão mais no métier dele responder. Tá certo? Primeiro, já pegando um gancho com a provocação do Pedreira sobre ativo e passivo, professor Assad, o que a gente tem hoje de efetivo no Brasil para se mensurar esse ativo? O que existe de ferramenta, de protocolo? Como é que a gente faz para mensurar essa quantidade de carbono que está sendo reduzida ou acumulada pela agricultura ABC? Tá certo? Como é que a gente mostra que isso foi feito? A gente precisa mensurar isso. E já pegando carona em duas perguntas importantes que vieram aqui do pessoal que está nos assistindo, será que a produção de animais em pastagens bem manejadas pode ser chamada de carne de baixa emissão de carbono? Microfone desligado. Pronto, ligado, agora está legal. Começando de trás para frente, sim, claro, se a gente começa a trabalhar desse jeito, né, melhorando os pastos, aumentando o enraizamento, trabalhando com ILP, integração lavoura-pecuária, pecuária-floresta, sim. E eu tenho alguns resultados de pesquisa que eu tento divulgar por aí, para todo mundo mostrando como é que essa coisa funciona. Quando você está num pasto degradado, você tem a carne produzida nesse pasto degradado, ela tem em torno de 30 quilos de CO2 por quilo de ganho de peso vivo. Isso é muito alto. Quando você vai para um sistema de integração ou melhoria de pastos, quando você vai no sistema mais eficiente, você vai para 3 quilos de CO2 por quilo de ganho de peso vivo. Isso é muito bom. Então, você reduz essa emissão enormemente. Então, você vai ter uma carne de baixa emissão de carbono nessa situação. Nós temos 2 níveis, o nível é a tendência de ter o selo carne de baixa emissão de carbono, e nós temos a carne carbono neutro. A carne carbono neutro exige que você tenha no seu sistema de produção floresta, árvores, porque as árvores mantêm ali em torno de 40% de cada árvore é carbono. Então, você tem um carbono imobilizado e visível, né? Só que a implementação disso é bastante difícil. Mas está aumentando e está ampliando bastante. Nós estamos bem animados com essa perspectiva. Com relação ao monitoramento, eu fico bastante chateado quando eu vou em umas discussões aí com o pessoal, o Brasil não tem como monitorar. Aí eu falo, então você não está lendo, não está estudando, porque nós temos já há algum tempo, nós temos um sistema de monitoramento por satélite chamado SatVeg, onde você tem de 15 em 15 dias uma imagem de uma fazenda em qualquer lugar do Brasil. E esse SatVeg te dá, então, o comportamento do vigor do pasto. E é muito utilizado, a Mariane citou lá o brilhantíssimo trabalho da Universidade Federal de Goiás, do LAPIC, onde ele monitora o pasto degradado e não degradado usando esses índices, do índice de vegetação desse SatVeg. Isso está pronto, é gratuito, está no Brasil inteiro. Eu levei isso lá para um colega nosso lá da Fazenda Roncador, o proprietário, ele ficou encantado, ele usa isso mais do que eu. É impressionante, todo dia ele está usando o SatVeg para ver como é que está a fazenda dele. Esse é um. O outro chama AgroTag. O AgroTag é um sistema onde você vai e vê o perfil do produtor. Você não precisa ver para todos, mas você vê para a amostragem. Então, você vê como é que esse cara está, como é que foi o uso anterior, como é que foi a mudança de uso de solo dele ao longo dos anos, qual tecnologia que ele está usando, e a partir dessas informações que estão no AgroTag, você entra numa outra. AgroTag também é free.
e você entra num outro sistema de monitoramento, que é o GHG Protocolo para a Agricultura. Então, você diz, você plantou o quê? Qual foi o pasto que você usou? Antes desse pasto, o que você tinha? Botou calcário? Botou nitrogênio? Você usou esterco? Você usou mecanização? Que tipo de mecanização que você usou? Essas perguntas vão sendo colocadas nesse sistema do GHG, e aí, a partir daí, você faz o balanço das emissões. Isso está tudo pronto. Isso, inclusive, a gente já levou para o Ministério acolheu essas informações lá na plataforma ABC, foi uma discussão grande, a gente já teve a oportunidade de mostrar isso algumas vezes. O Ministério também buscou contratar pessoas para verificar lá, vamos sair do circuito dos amigos e vamos chamar uma auditoria externa para ver, uma espécie de auditoria externa, para ver como é que essa coisa funciona. Os resultados são muito positivos. Então, nós temos isso tudo na mão. E aí, agora, a gente tem que integrar tudo isso e transformar isso num monitoramento efetivo. São ferramentas que eu acho que o setor financeiro tem todo o interesse em fazer. E eu fico muito feliz porque um desses instrumentos foi muito utilizado pela Liga do Araguaia. Aliás, foi a primeira experiência que nós tivemos de mostrar como é que funcionava o GHG Protocolo. Foi na Liga do Araguaia. Eu parecia um marciano que estava lá falando umas coisas, que carbono que é esse? Como é que é esse negócio? Eu não estou vendo essa coisa. Aí a gente começou mostrando, mostra a planilha, faz a conta, faz o balanço, tira um boi, põe outro boi, e ficou bem interessante, porque eles ficaram convencidos e adotaram esse negócio. Então, o Brasil tem MRV, sim, tem como fazer, baseado em mais de 400 trabalhos científicos, nós podemos fazer isso, e estão prontos. Agora, precisa fechar essa coisa para funcionar, vamos dizer, automaticamente. Né? Ângelo, eu posso fazer... Deixa eu só completar. Eu queria agradecer imensamente à Fundação Getúlio Vargas e o Observatório ABC, porque foi a partir do Observatório ABC que a gente conseguiu materializar um estudo detalhado sobre esse MRV. Então, eu trabalho no Observatório ABC e Embrapa, que a gente conseguiu. Está aqui, funciona, quem quiser pega. Ângelo, deixa eu fazer uma complementação, porque eu acho que mostra um pouco do protagonismo do Brasil, até nesse cenário internacional, de como mensurar as nossas emissões, né? Então, no Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, pelas regras do IPCC, você pode utilizar os fatores de emissão, que é o Tier 1 que o IPCC determina, ou você pode ter os seus próprios fatores de emissão, tá? E aí o Brasil, os pesquisadores brasileiros estão dando um show, porque hoje a gente já utiliza os próprios fatores de emissão com base nas pesquisas nacionais para o agro. E aí eu vou dar um spoiler, tá, Ângelo? Que nós estamos em fase final lá no Ministério da Agricultura, com 3 coletâneas, que a gente fez um trabalho, a equipe da Coordenação Geral de Mudança Climática fez um trabalho fantástico de chamar todos esses pesquisadores, então aproveitar e agradecer a todos os que contribuíram, teve um time super forte da Embrapa, de universidades também, passando para a gente tudo que eles têm publicados de fatores de emissão. E aí essas coletâneas, uma vai ser para agricultura, uma para pecuária, outra falando mais da parte de adaptação, a gente já está em fase de diagramação, e isso vai ser uma baita entrega do Brasil, não só para a gente unificar todos esses fatores e essas pesquisas num lugar só, mas também como referência internacional que a gente está fazendo os nossos fatores de emissão. Muito obrigado, Mariane. Eu vou aproveitar só para complementar um pouquinho o que o professor Assad disse a Mariane. Nós terminamos no início desse ano, junto com a Embrapa, com o pessoal da plataforma ABC, que monitora as emissões, um documento dando aí conceitualmente o que seria uma ferramenta de monitoramento, registro e verificação, combinando todas as ferramentas que o Assad citou aí, o GHG Protocol, o SATVEG, o AgroTag, qual seria uma forma de combiná-las para, de fato, ter um MRV que possa ser customizado, para quem quer simplesmente dizer, olha, estou aqui cumprindo o que eu acordei com um banco que eu faria em termos de agricultura ABC, até o cara que quer fazer uma certificação. Pedreira, a gente vai enviar para vocês esse trabalho, a Aline, que ele é fenomenal para vocês verem tudo que existe de ferramenta e como é que vocês podem customizar a integração dessas ferramentas conceitualmente para satisfazer um critério mais preciso, mais
de auditoria internacional, até um critério mais brando, que seja simplesmente seguir. Será que o agricultor está adotando tudo aquilo que ele prometeu adotar? Bom, feito essa propagandazinha aqui do que a gente fez de serviço público em termos de pesquisa, vou ter que passar, infelizmente, pessoal, para a última fase do nosso bate-bola aqui, da nossa conversa, tá? A gente já conversou com mais de 1h20 aqui, sem perceber, está super gostoso e interessante o papo, mas a gente precisa finalizar, então eu vou pedir agora, nessa última rodada, eu vou fazer perguntas um pouco mais genéricas para a gente finalizar, tá certo? Eu vou começar aqui com a Lília. Queria, Lília, que você finalizasse para a gente respondendo a questão a respeito de futuro em termos de oportunidades. Que oportunidades que você enxerga para essa agricultura ambiental misturada com o problema climático, com solução de problema climático e de diminuição de desigualdades? O que você enxerga que é o nosso caminho para o futuro? O que a gente precisa fazer para garantir que a gente vá nessa direção de integrar essas agendas da justiça social, ambiental e econômica? Eu acho que o que a gente já apresentou aqui nesse debate, nessa conversa, já tem uma amostra do que a agricultura tem feito pelo país, né? Do ponto de vista mais macro, geração de divisas e, obviamente, deixar o país, os superávites que a gente tem, toda a importância do agro nessa área mais macro. Na área mais micro, eu também não tenho dúvida que as agendas multidisciplinares tem que ressaltar que o trabalho que tudo que o agro faz tem um impacto importante para mitigar os efeitos, de novo, das mudanças climáticas que afetam mais fortemente os mais pobres, mas também a garantia desse abastecimento de alimentos para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que a gente pode olhar de uma maneira diferente o agro, ressaltar o papel social mesmo, né? E isso eu estou vendo a cada dia que eu vou me interessando pelo tema, porque eu não vejo o agro como aquele que desmata. Eu vejo o agro como aquele que vai nos ajudar no longo prazo, né, a mostrar que o Brasil tem uma grande vantagem na redução da pobreza e na garantia de segurança alimentar. Então, todo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, na retenção do trabalhador rural, na melhoria de tecnologias, no uso mais eficiente dos recursos naturais, a geração de renda no campo e a garantia de abastecimento das cidades com qualidade, com redução de CO2, né, na produção do quilo, da tonelada, enfim, do litro, mostra o quanto esse setor é uma grande... ele tem exemplo para outros setores no país, né? Eu acho que a gente precisa ressaltar esses impactos importantes que a produção agrícola tem na redução e mitigação das injustiças sociais. Isso eu acho absolutamente importante como agenda. E eu tenho certeza que todos os pesquisadores da área específica do agronegócio têm informações e podem contribuir para trazer esse debate para o campo um pouco da moral, da justiça, porque esse é um elemento, como a Aline mencionou ali, dos efeitos, né? Quando você quer medir os efeitos de uma determinada planta para as pessoas ali em volta daquela planta, da produção de cana, que seja daquela fazenda, mas os impactos mais amplos disso, ou seja, as externalidades positivas do agronegócio para um tema que para mim é importante, que é a justiça social e bem-estar. Então, quer dizer, o agronegócio é absolutamente fundamental para esse debate. Essa é a minha visão, esse é o meu recado final aí, como um desafio, como uma agenda para daqui para diante. Muito obrigado, Lília. Eu vou passar agora para a Aline. Aline, dá para a gente um recado final aqui, como uma representante de uma instituição financeira privada, o Rabobank, sobre como é que você enxerga que esses diversos desafios que você colocou a respeito de como financiar a agricultura de forma sustentável, como garantir uma premiação para aqueles que estão fazendo o seu trabalho correto, né? Como é que você enxerga esse futuro dessas oportunidades para o Brasil, dada a nossa pujança agrícola e, ao mesmo tempo, a nossa pujança ambiental, né? O que você enxerga como o nosso caminho de futuro, a nossa agenda positiva para frente em termos de agronegócio sustentável? Eu acho que o desafio está posto. Eu acho que tarefa de casa de bancos é infinita.
os bancos têm que rever políticas de crédito, a gente tem que começar a levar a variável ambiental cada vez mais a sério, social também. Então, com que performance ambiental a gente vai financiar, o que a gente vai cobrar? Eu acho que a gente tem tanta responsabilidade quanto um produtor, porque o banco a gente é um repassador, então a gente tem muita responsabilidade em cima do dinheiro que a gente financia. Eu acho isso um grande desafio. Eu acho que o setor do agro, todo mundo que está aqui nessa mesa de discussão e todos os interessados, a gente tem que aprender a comunicar melhor as nossas ações, porque o Brasil só tem uma bagagem ambiental positiva extremamente grande, mas a gente ainda segue ressaltando as externalidades negativas. Então, a gente tem que mostrar o que o Brasil tem de áreas preservadas, a origem da nossa energia. A nossa energia ela é limpa para produzir a grande maioria das coisas. As pessoas que abastecem o carro com etanol, elas sabem qual é a redução que o etanol tem de gás de efeito de estufa comparada à gasolina. Então, a gente tem que fazer a sociedade se informar melhor de tudo aquilo que é provindo do agro. E eu acho que a gente está fraco em comunicação das coisas boas que a gente já fez ao longo de 50 anos, como foi dito aqui nessa conversa. Então, e acho que para a ponta, para as pessoas, para a sociedade, entender de onde vem nosso alimento. Não eu acho a carne carbono neutro uma coisa tão fantástica, mas assim, de novo, tão pouco divulgado. De onde vem nosso alimento? As crianças sabem, as crianças da geração de agora, de onde está vindo o leite, de onde está vindo o bife que ela come, o que é uma produção sustentável. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios de comunicar aquilo que já foi feito, que é muito bom. A quantidade de materiais de sustentabilidade que o Brasil tem é infinita. A gente tem que viver uns 300 anos para conseguir ler tudo de bom que o Brasil já fez. Então, acho que melhorar essa questão de comunicação e eu acho que melhorar a segurança jurídica, que é algo que não foi falado aqui, mas que a gente está no momento de insegurança jurídica e que isso faz com que as pessoas de fora do Brasil, do agro ou não, tenham visões erradas a respeito de coisas muito boas e que a gente consiga evolução ao longo do tempo, inclusive no campo legal, jurídico. Então, a gente tem, de novo, que se informar mais sobre isso e comunicar mais sobre isso. Mas para o setor financeiro, eu acho que a gente tem que ser criativo em buscar pagamento por serviço ambiental, melhoria de juros para clientes que têm performance melhor do que outros, não excluir ninguém dessa mesa de discussão, então trazer quem está com uma agenda ruim para melhorar a própria forma de produção, porque a gente quer que o produtor rural exista ao longo do tempo, já que a gente, a cada 20 anos, dobra a nossa dependência por um produtor rural. Então, a gente quer ter essas pessoas cada vez mais próximas e bem informadas, assim como a sociedade. Muito obrigado, Aline. Eu vou passar agora para o Pedreira. Pedreira, fala para a gente aqui a sua visão de futuro, a gente sabendo de todos os desafios que a gente que tem para se implantar a agricultura de baixa emissão de carbono, a agricultura sustentável, as boas práticas, a sua visão, tendo trabalhado tão perto dos produtores rurais, tendo articulado esses produtores rurais, sua visão de futuro para a gente vencer esses desafios e multiplicar pelo Brasil afora iniciativas como a da Liga do Araguaia. Pois é, Ângelo. Até porque eu tive que fazer o comentário com a Aline, eu vou, então, em homenagem a ela, sair exatamente do ponto que ela colocava, que é esta questão do pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, não é possível que o mundo inteiro continue vendo o Brasil, do ponto de vista das chamadas áreas destinadas à conservação. Falávamos aqui da quantidade de 20 e poucos % do território dentro das propriedades rurais destinados à conservação, por conta e risco do produtor rural, e nós não encontramos ninguém que se disponha a discutir mecanismos de crédito carbono, de biodiversidade que está sendo preservada nessa mata, nessa vegetação nativa, e acho que este é o tema do futuro. Nós temos que transformar em realidade essas discussões
que ainda estão muito acadêmicas. O governo aí, rapidamente, com essa história da queimada do ano passado, fez a tal da lei lá do pagamento de serviços ambientais, aquilo não aconteceu, mais uma lei que não pegou, porque não foi regulamentado. Então, eu acho que nós temos que nos reunir todos do agro, todos de fora do agro, a sociedade brasileira, cobrando os tais pagamentos por serviços ambientais, que é a retribuição pela prestação de serviços ecossistêmicos que nós estamos oferecendo com estas áreas colocadas para serem preservadas. Para finalizar, cumprimentar mais uma vez a iniciativa do GBA e, sobretudo, pelo equilíbrio, né? Eu estava acabando de observar que são a igualdade de gênero absolutamente respeitada aqui. Temos 3 representantes do sexo feminino e 3 de nós aqui, do lado de cá, nesse embate duro com essas meninas, né? Antes que elas tomem a conta que já vem tomando rapidamente de tudo isso. Então, muito obrigado, é isso que eu deixaria aí, Ângelo, para vocês. Muito obrigado, Pedreira. Às vezes é até difícil a gente conseguir equilibrar o número de homens, porque as mulheres estão ficando tão mais especialistas do que a gente, certo? Bom, Mariana, eu vou passar para você agora, para você fazer as suas considerações finais dessa visão de futuro, pensando como Ministério da Agricultura e como uma pesquisadora que você é, né, de como é que a gente vence todos esses desafios e gargalos para que o Brasil seja cada vez mais uma potência agroambiental aí. E já aproveito para enfiar 2 perguntinhas que apareceram no meio aqui, tá certo? Então, nessa agenda de futuro nossa de fazer agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável aflorar mais no país, como que o mapa vê a questão da assistência técnica atrelada a esses planos, plano ABC, ao programa ABC, tá certo? Já que ela é fundamental, como apareceu nesse debate aqui, tá ok? E se existe alguma iniciativa do mapa, alguma visão de tentar integrar aí as políticas que são públicas de fomento com a iniciativa privada, como fazer com que a gente traga mais uma harmonização de participação do setor público e privado, seja no financiamento, seja no fomento, seja na assistência técnica e extensão rural. Bom, Ângelo, na primeira pergunta, esse é o caminho, tá, da assistência técnica. Até na minha primeira resposta eu falei de extensão rural, e quando eu falei disso eu pensei na assistência técnica. Ela tem que estar atrelada, inclusive, com o crédito, né, que o crédito venha junto com essa assistência técnica. A minha leitura, mas como pesquisadora e não só como governo, é que tem que ter essa assistência técnica privada, o Estado não dá conta de fazer tudo, tá? E eu acho que o que eu gostaria de complementar é que tem que ser assistência técnica e gerencial. Enquanto a gente não ensinar o produtor rural, ajudá-lo a fazer conta, e de novo eu vou falar assim, gente, fazer conta de pecuária é muito difícil, entendeu? Você não sabe, nem você começa, no momento que a vaca ficou prenha, no momento que o bezerro nasceu, né? Não é fácil. Tá? Então, eu acho que ela tem que vir atrelada com assistência técnica e gerencial, porque quando o produtor enxergar esses retornos econômicos, é um caminho que não tem volta, tá? Sobre essa questão com o fomento com a iniciativa privada, esse é o caminho, tá? E eu tenho discutido muito isso com a equipe, inclusive porque o orçamento do governo é cada vez menor. Então, se a gente olhar, vamos ser realistas, gente, hoje eu trabalho para conduzir o plano ABC com um orçamento quase muitas vezes menor do que a gente tinha 3, 4 anos atrás, e para o ano que vem ele vai ser super apertado, porque o Estado não está arrecadando, não tem receita, tá? Então, isso vai ser um grande desafio que nós vamos enfrentar. E aí, essa parceria com a iniciativa privada, ela é fundamental. Eu não venho do governo, né? Eu venho da pesquisa, eu vejo muitas amarras, até muitas burocracias para a gente fazer essas parcerias, e eu acho que isso junta um pouco com a fala final do José Pedreira, que a gente vai ter que chamar todo mundo na mesa e pensar uma solução para isso, né? Uma das grandes multinacionais de fertilizantes, ela tem a meta para os próximos anos de reduzir em 30% as emissões de carbono. Então, a gente conciliar esses esforços juntos. Nós estamos, e aí já finalizando, nós estamos todos lutando pela mesma coisa, tá? Então, eu vejo que a nossa visão de futuro é o nosso compromisso, tá? E aí aqui eu reafirmo o compromisso do Ministério da Agricultura de potencializar cada vez mais essa agricultura sustentável, ambientalmente, socialmente, economicamente. Esse é o caminho baseado em ciência, tá?
E aí eu acho que também, um pouco pegando o que a Lilian já falou nesse contexto de crise, enfim, é garantir isso com segurança alimentar, com sanidade, com sustentabilidade. Esse é o nosso compromisso e eu falo que assim, é o que eu e meu time, muitas pessoas, inclusive a própria ministra Tereza Cristina, ela está muito comprometida com essa questão de sustentabilidade. Hoje mesmo de manhã ela fez uma fala na abertura da AgroTeams, reforçando a importância de conservação de solo e água. E aí eu acho que é essa visão que a gente tem que ter. O produtor rural, essa questão de água que a Lilian trouxe, ele é a pessoa que mais precisa disso, ele tem consciência disso, sabe? E tem algumas coisas que a gente tem que ajustar, com assistência técnica, crédito e boas políticas públicas, tá? Finalizando, gente, a gente entrega a revisão do Plano ABC para os próximos 10 anos, e para o pessoal que está nos ouvindo, essa revisão ela vai ser participativa, trazendo todo mundo para esse debate. Ângelo, parabéns, eu adorei participar dessa conversa, e foi uma satisfação aí com todos os que estão aqui na mesa, nessa igualdade de gênero, né, José? Muito obrigado, Mariane. Eu vou passar agora para o professor Eduardo Assad, te deixei por último, professor Assad, por você ter sido um dos idealizadores do ABC, então, se você não tivesse ajudado a idealizar, a gente não estava aqui nesse debate sobre o tema hoje, certo? Eu gostaria de ver as suas palavras finais a respeito dessa visão de futuro, como é que a gente faz para que essa agricultura ABC passe a ser a maioria da agricultura brasileira, como é que a gente enfrenta esses gargalos e desafios que foram colocados aqui durante todo esse debate, né? A sua visão de pesquisador e de professor, como é que a gente chega lá, como é que a gente faz da agricultura brasileira ser majoritariamente uma agricultura de baixa emissão de carbono, alta resiliência, grande produtividade e baixo impacto de emissões. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Ele talvez não esteja na velocidade que a gente quer, mas ele gostaria que fosse, né? Mas nós estamos no caminho certo. Eu não consigo ver, nos próximos 30 anos, eu não consigo ver uma agricultura brasileira que não esteja quase toda ela atrelada aos princípios da agricultura de baixa emissão de carbono. Não consigo ver. Por quê? É uma questão de eficiência. Quando você trabalha com culturas solteiras, soja, por exemplo, você usa 42% do tempo útil da sua fazenda. O resto está emitindo. Milho, 50%. Quando você usa soja e milho, já vai para 80%. Soja, milho e pasto, você já está com 90 e tantos por cento da sua propriedade, tempo útil da sua propriedade sendo usado. Então, é uma questão de eficiência, de ganho, de rentabilidade. E quando você coloca árvore nisso, então fica muito melhor, passa de 100% do tempo útil, porque você leva 5, 6 anos para poder colher essa árvore. Então, eu acho que no momento que a gente começar a pensar desse jeito, no uso eficiente do seu espaço rural, a gente vai conseguir chegar em situações onde a gente dobra a produção agrícola brasileira sem ter que desmatar, sem ter que aplicar esses conceitos de crescimento agrícola com expansão de área. O Brasil não precisa disso. Nós temos aí um buffer enorme de tecnologia para dobrar a nossa produção agrícola. E eu fico muito contente de ver que a ministra da Agricultura tem falado isso em diversos fóruns. Não precisa. Vamos usar eficientemente o que nós temos. Mas também eu fico muito triste de ver a ministra da Agricultura ficar com PIDs na mão, pedindo para o Ministério do Planejamento dar dinheiro para a agricultura brasileira. Não precisava, tinha que ser o primeiro a estar na frente para poder puxar esse trem. Não precisava fazer isso, não precisa mendigar, não precisa, eu quero 9 milhões para aquilo, 30 milhões. Não, por favor, invistam nesse sistema, porque é isso que está segurando essa situação toda. E, ao mesmo tempo, paulatinamente, tentar equilibrar. Não será um equilíbrio muito fácil de se conseguir, mas o que a gente come vem da agricultura familiar. E o que a gente exporta vai da grande agricultura. Então, nós temos que buscar conciliar um pouco esse financiamento com técnicas do ABC para esses dois sistemas de produção, dois perfis de produção. Um garante a alimentação, o outro garante a economia. Como é que nós vamos fazer essa coisa funcionar em perspectiva, né? E depois, gente, quando a gente fala... A agricultura, o agronegócio brasileiro está com um carimbo muito ruim nas costas, tá? Essa história de vincular o agronegócio ao desmatamento, isso é muito ruim. A gente tem procurado acabar com isso, mostrar que isso não é verdade. 15% dos produtores da Amazônia são desmatadores, os outros 85% não são. Mas a gente não fala isso e eles não se manifestam. Eles precisam se manifestar, porque fica complicado.
A gente sabe que em qualquer sociedade, nem todo mundo é bonzinho, não. Você tem uma parcela que não é. E essa parcela que não é está provocando uma ruptura muito grande na imagem do agronegócio, que é um agronegócio produtor, equilibrado, preserva o ambiente. Nenhum agricultor é louco de cortar mata ciliar e comprometer a sua água. Mas aqueles que são especuladores o fazem. Então, nós temos que deixar isso muito claro. Nós temos tecnologia, nós temos já existe pagamento de serviço ambiental para aqueles que preservam as matas ciliares. A agricultura BC prevê regeneração de áreas degradadas em APP hídrica. Até isso foi pensado. Mas a gente tem que se manifestar e dizer, olha, nós não compactuamos com essa ideia de que vamos cortando, vamos ampliando, vamos buscando área, que é assim que a agricultura vai crescer. Não é. A agricultura brasileira não vai crescer assim e a economia brasileira não vai crescer assim. As barreiras não tarifárias são muito claras nesse sentido. A Aline deu um exemplo aí para a gente. Tá? E fica claro, aqui eu entendi, e que a Aline deixou claro, que eles não vão financiar o desmatamento, porque nos créditos de custeio que havia no passado, financiava-se o desmatamento. Correntão, cortar a árvore, vender os enleiramentos. Então, o que eles falaram é isso, nós não vamos financiar desmatamento. E isso eu concordo, não vão. Se o cara quer desmatar, e é legal, faça por conta própria. Então, essas coisas eu acho que a gente precisa buscar. Não se esqueçam, gente, o Brasil é a maior potência agroambiental do mundo, agroambiental do mundo. E a gente está perdendo o ambiente nessa história. Não podemos perder. Nós estamos criando um embate desnecessário entre o agronegócio e o ambiente. Isso é desnecessário, não precisa. A gente tem que juntar cada vez mais esses dois grupos e buscar soluções. Tecnologicamente elas existem, ferramentas existem, a agricultura BC está aí como um grande exemplo dessa possibilidade de ter esse equilíbrio agroambiental e mostrar para o mundo que nós somos muito capazes mesmo de fazer essa coisa direito. Mas tem que separar o joio do trigo. O que é bom, o que é ruim a gente esquece. Vamos para frente e vamos tocando o Brasil, porque é difícil derrubar toda essa potência que nós temos aí. E, mais uma vez, agradeço. Foi um prazer debater com essas meninas. Eu gostei, hoje chamamos meninas de meninas. Elas são ótimas, elas dão cada bronca na gente. Que é coisa. Muito bom. Professor Assad, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos assistiram e enviaram suas perguntas até agora. Peço desculpas por não conseguir abordar todas aqui. O tempo é relativamente curto e os especialistas aqui poderiam ficar por horas e horas falando nessas questões se a gente tivesse tempo para isso. Eu preciso agradecer também a equipe do FGV Agro, que montou esse webinar, que concebeu, convidou todos os palestrantes, fez toda a parte técnica funcionar. Então, o Daniel, a Cecília, o Dr. Roberto, a Eula, o Alê, o Felipe. Obrigado pelo apoio da diretoria da FGV, na figura aqui da vice-diretora Lilian, e um agradecimento especial a vocês que nos abrilhantaram com esse webinar. A professora Lilian, ao professor Eduardo Assad, ao Pedreira, que é um grande entusiasta dessas tecnologias, a Mariane Crespolini, pelo ótimo trabalho que vem fazendo junto do Ministério de levar para frente essas agendas, a Aline, que traz para a gente aqui a visão do setor financeiro do Rabobank, que é um banco muito importante para o setor agropecuário, e traz para a gente as boas notícias de como a gente pode fazer com que o banco seja um fomentador das tecnologias de baixa emissão de carbono. E eu agradeço a todos vocês, desejo a todos uma boa noite e que estejam atentos aos novos webinars do FGV Agro, que vão continuar acontecendo nesse momento que a gente está vivendo hoje. Tá? Muito obrigado a todos vocês, obrigado pela discussão, pela capacidade, pela amistosidade, e todos nós aqui contribuímos de alguma forma para difundir a ideia do casamento entre agricultura e meio ambiente, que tem que ser eterno no Brasil, para a gente ser essa potência agroambiental do futuro. Tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada.